Boa noite, seja bem-vindo à nossa reflexão de quartas-feiras. E nós da Igreja Missionária temos um compromisso com Jesus. Nosso compromisso é de realmente viver e dizer aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Cristo. Então você é muito bem-vindo e que Deus o abençoe em todo esse tempo que nós estaremos juntos. É um tempo rápido, curto, e eu peço que você fique até o final, porque com certeza vai impactar e vai agir a palavra de Deus na sua vida e no seu coração. O que Deus tem colocado no meu coração nesses dias é a respeito de algo que eu estive meditando, que eu estive lendo, que é sobre suposições ou verdades. Suposições ou verdades. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesse momento a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vontades estejam sendo trazidos cativo à tua palavra e que nenhuma distração nos atrapalhe. Tire, ó Deus, o foco da tua palavra e de nós compreendermos qual que é a tua vontade e o que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, Deus tem ministrado ao meu coração a respeito disso, suposições ou verdade. Nós vivemos uma vida e tanto nós quanto muitas pessoas fazemos várias ou muitas suposições durante a nossa vida. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, versículo 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O pastor Romael, há praticamente 2 meses atrás, teve ministrando nessa reflexão de quarta-feira sobre atitudes, baseado no livro de Tiago. E que, por sinal, foi uma série de mensagens maravilhosa. Atitudes que nós devemos ter, atitude que nós devemos tomar, ações que precisamos mudar, coisas que precisam ser transformadas em nossas vidas. Como você viu acima, o versículo que nós lemos nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mas logo o Espírito Santo me traz uma pergunta ao meu coração. O que o teu coração está cheio? Do que está cheio o teu coração? O que tem dentro do teu coração? Se a boca fala do que está cheio o teu coração, o que tem o teu coração? O teu coração está cheio do quê? Você já parou para pensar sobre isso, refletir sobre esse assunto? E eu vou conversar para você que muito pouco, eu parei para refletir sobre o que tem dentro do meu coração. E é uma reflexão muito importante. E quando a gente para e quando eu paro para refletir, eu fico assustado. Assustado porque eu percebo que o meu coração não é bom, que o meu coração é duro, que sempre tem desejo de querer fazer não a vontade de Deus, mas a minha vontade. E eu sei que eu preciso fazer a vontade de Deus. O texto um pouco abaixo desses versículos, ele diz assim, de Mateus também, capítulo 12, versículo 36 e 37. Olha só. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Que palavras duras de Jesus, mas que palavras verdadeiras, diz esse texto. Esses 2 versículos. Se nós olharmos, e eu peço que depois você leia o texto anterior, Jesus vem dizendo algumas coisas bastante duras também. Lá no verso 22, você vai ver que a multidão que estava
ao redor de Jesus, que seguindo Jesus, estava admirado porque Jesus tinha acabado de curar um homem que estava endemoniado, e esse homem ele era cego e mudo. E Jesus o libertou, Jesus curou ele da cegueira e da mudez, e ele começou a ver e a falar. Então a multidão estava, admirada e falando: será que quem é esse? Será que esse é o filho de Davi? Agora, os religiosos, os fariseus, no versículo 24, olha só o que eles dizem: que era Beelzebul, o chefe dos demônios, quem estava dando poder a Jesus para expulsar demônios. E Jesus logo em seguida vai falando que uma casa dividida não prospera, que não tem como uma casa dividida prosperar. E aí depois Jesus disse isso, que tudo o que nós vamos falar, tudo que nós falamos, nós vamos prestar conta. Tudo aquilo que foi inútil no nosso palavreado, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, isso vai ser contado no dia do juízo. E pelas nossas palavras nós vamos ser absolvidos ou julgados também. Então, toda a multidão, igual os fariseus religiosos, eles estavam fazendo suposições. E tanto um quanto o outro estavam fazendo suposição com bastante ênfase, como se aquilo que eles estavam falando fosse verdade. Agora, qual que era a verdade nessa situação aqui da multidão, dos fariseus e de Jesus? Qual era a verdade? A verdade era que Jesus era o filho de Davi. Jesus era filho de Deus. A verdade era que Jesus estava ali realmente como Senhor, como Messias, enviado de Deus para salvar, para libertar. E você pode estar perguntando: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida, com a minha situação? Eu quero dizer para você que tem tudo a ver. Tudo a ver. Nós precisamos saber, queridos, de tudo, completo. Lembra que tanto a multidão quanto os fariseus religiosos estavam fazendo suposições. Agora, nenhum deles, nem a multidão, nem os religiosos, eles tinham as respostas, eles tinham todas as respostas, eles não sabiam tudo. Então nós precisamos saber de tudo. Nós não podemos ficar na nossa vida fazendo suposições. Você não pode no trabalho ficar fazendo suposições do que o chefe está pensando, ou que ele queria, ou se ele perguntar, você dizer: eu pensei que o senhor quisesse isso. Não podemos fazer suposições. Você tem que saber o que você precisa fazer. Em relação às pessoas, nós não podemos ficar fazendo suposições. Não quero dizer que nós precisamos com isso ficar fofocando para saber o que está acontecendo. Eu preciso saber toda a história da vida de fulano, de ciclano, porque eu não posso saber pela metade. Eu não posso fazer suposições. Isso aí já é errado. Isso aí é fofoca, isso é pecado. Nós não podemos fazer isso. Então, quando nós fazemos suposições de algo ou de alguém, você pode estar pecando, você pode estar ferindo, você pode estar maculando, você pode estar destruindo a vida dessa pessoa. E o nosso comportamento é afetado por nossas suposições ou pelas verdades que percebemos. Tudo aquilo que você sente, os teus comportamentos, as tuas ações, é afetado pelas suposições ou verdades que você está vivendo ou que você está dizendo. Veja só, há alguma história verdadeira que aconteceu. Quando isso aconteceu há 500 anos, a expedição de Fernão de Magalhães, um português na Europa, saiu para demonstrar também que a Terra era redonda, porque até então eles imaginavam, a grande maioria das pessoas, da população, imaginava que a Terra era plana.
E aí, Fernão de Magalhães, ele sai com uma galera, com um monte de barcos, aproximadamente, acho que 250 homens, não me lembro direito, para desbravar os mares. Ele queria fazer o círculo e voltar no mesmo lugar. Então, ele completa a primeira circunnavegação da história. E a partir dali, muda muitas coisas na história. E até hoje mudou. Agora, o que nós precisamos entender dessa história é aquilo que eu estava falando, que ninguém se mexia, ninguém saía para viajar muito longe de barco, porque eles tinham medo de despencar no final. Parece, hoje a gente pensa um negócio desse e pensa, dá risada, né? Mas na época não, eles pensavam que eles podiam cair na borda da terra, cair num abismo e nunca mais voltar. Isso era o que eles pensavam. Então, veja só, eles tinham toda essa preocupação de cair na beirada do final do mundo, de cair no abismo. Agora, por causa de um pequeno detalhe, tudo mudou. A sociedade mudou, surgiram novas ideias, as rotas comerciais surgiram a partir da expedição de Fernão Magalhães, 500 anos atrás. Então, a partir daí mudou. Por quê? Porque eles tinham uma suposição que a Terra era plana. Eles imaginavam só que era plana, mas eles não tinham a verdade. Quando descobriu a verdade, quando surgiu a verdade, tudo mudou. O que aconteceu então? Foi que houve uma correção de uma suposição falsa. Diante de toda essa história, a nossa vida, eu e você, nós temos que tomar e entender que precisamos tomar a decisão certa. Nós não podemos ficar fazendo suposições, nem da vida dos outros, nem do trabalho, do comércio. Nós não podemos, nós temos que saber a verdade. Porque se nós não estivermos munidos de muitas informações, ou mesmo que se você estiver munido de muitas informações, mesmo assim você pode estar errado. Mesmo assim você pode fazer suposições erradas. E às vezes, queridos, anote isso num papel, anote isso, grave no celular, que eu vou te dizer agora, é muito importante. Às vezes o impacto de uma suposição pode ser pequeno, mas às vezes o impacto de uma suposição pode ser catastrófico. Como eu disse há pouco, pode destruir uma vida, pode destruir uma família, pode destruir uma igreja, pode destruir uma empresa, destrói a economia. Quantas histórias nós já vimos na economia mundial, crises mundiais criadas por causa de uma suposição, de uma história mentirosa que foi criada e causou me perdoe a palavra, mas causou uma desgraça na economia. Milhares de pessoas perderam tudo por causa de suposições. E nós não podemos ficar fazendo suposições. Agora, olha só o que Simon Sinek diz. É preciso ser cuidadoso com aquilo que pensamos que sabemos. Suposições, mesmo quando baseada em sólida pesquisa, podem nos levar pelo caminho errado. Nós temos que cuidar, ele está dizendo que nós temos que cuidar daquilo que nós pensamos que sabemos. Eu penso que sei. Então você cuida, porque se você fizer uma suposição, mesmo que você saiba muitas coisas, você ainda mesmo assim pode estar pelo caminho errado. Olha só aqui que um expert no assunto a respeito de suposições ou verdades nos ensina e nos diz, olha só, há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Esse mesmo expert nesse assunto, ele diz assim,
O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Sabe quem é esse expert? Salomão. O expert em sabedoria. Há caminhos para você que pode parecer, está tudo certinho, mas no fim dele você pode encontrar a morte. E o que você diz, ele está dizendo, o que você fala pode destruir uma vida. Pode destruir, as palavras podem destruir uma vida. Eu vou ler uma história verdadeira. Se você é bom de história, você vai saber de quem eu estou falando. Tá? Olha só. Em um dia frio de inverno, um homem de 43 anos fez um juramento e assumiu o mais alto cargo do poder executivo de seu país. Ao seu lado estava o predecessor, um general famoso que 15 anos antes havia comandado as forças armadas da nação em uma guerra que resultou na derrota da Alemanha. O jovem líder fora educado na religião católica. Passou as 5 horas seguintes assistindo a desfiles em sua homenagem e se manteve acordado celebrando até as 3 horas da manhã. De quem é essa história? Essa história fala de quem? Se você é um conhecedor de história, possivelmente você sabe de quem eu estou falando. Algumas pessoas podem estar pensando que eu estou falando do John F. Kennedy, né? O JFK, o 35º presidente dos Estados Unidos. Mas a bem da verdade, esse relato é a respeito de Adolf Hitler. Não fosse um pequeno detalhe, a data, a história é a mesma de um e de outro. A história é muito igual, só que a data. Esse fato que eu li aconteceu no dia 30 de janeiro de 1933. JF Kennedy, ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos e ele presidiu os Estados Unidos de 1961 a 1963. Detalhes, um detalhe muda toda a história. Um detalhe pode fazer com que você esteja fazendo uma suposição falsa, uma suposição errada. A verdade, queridos, em nossa vida, a verdade tem que ser intencional. Nós não podemos fazer suposições, nós temos que trabalhar com a verdade. E na nossa vida, ela tem que ser intencional. Nós não podemos ser pessoas vivendo com suposições assertivas, com a possibilidade de acertar. Talvez se você conhecesse a história como quando eu li isso aqui, você poderia ter dito, é Adolf Hitler. Era uma suposição assertiva, mas eu poderia estar falando do JFK, John F. Kennedy. Poderia estar falando dele. Então, foi uma suposição assertiva. Mas olha só o que Jesus diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso, querido. É conhecer a verdade, é viver a verdade, é falar a verdade, é proclamar a verdade, é anunciar a verdade. A verdade tem que estar nos nossos poros, tem que estar na nossa boca, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, em todo o nosso ser. Essa verdade, não suposição, mas verdade. É isso que precisa. Quando Tiago, no capítulo 3, e o pastor Romael, quando ele tratou esse capítulo, ele foi muito feliz nas afirmações
verdadeiras e assertivas. Nesse capítulo 3, Tiago está falando sobre a língua. E você, eu e você, nós precisamos saber qual que é a verdade da nossa língua, qual que é a verdade da sua língua. Não fique fazendo suposições, mas qual que é a verdade? Se ela é uma língua que vive fazendo suposições, ou se ela é uma língua que fala a verdade, vive falando a verdade. Só quero que você se lembre que suposição não é a verdade, mesmo que assertiva. Um detalhe pode mudar toda a suposição. E como Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade sobre Cristo é que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. E quando Tiago fala e ele trata sobre a língua, queridos, é uma palavra muito forte que nós não podemos deixar de lado na nossa vida. Vamos ler comigo Tiago capítulo 3? Olha só. Semelhantemente, a partir do versículo 5 até o 12. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Misericórdia. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu não vou trabalhar esse texto porque foi muito bem trabalhado pelo pastor Romael. Você pode ir lá no YouTube da igreja, a série de mensagens Atitude, e você vai perceber quando ele está falando sobre a língua, o quão importante e quão difícil ela é. E eu me impactei com o versículo 10, quando Tiago fala, da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí ele traz uma afirmação, meus irmãos, não pode ser assim. Não podemos ter uma boca que coisa boa, que diz coisas boas e diz coisas más, que abençoa e que amaldiçoa. Nós não podemos ter uma boca, uma língua que vive de suposições. A nossa língua tem que ser verdadeira, falar a verdade. E eu quero trazer algumas dicas para você, para mim, para nós não pecarmos e para não fazermos mais suposições. Não vivermos uma vida de suposição. E olha só, eu quero lembrar você que suposição de pessoas destrói muito. É catastrófico. Suposições destruíram igrejas. Suposições destruíram ministérios pastorais. Suposições, depois comprovadas, fizeram com que o pastor perdesse toda a sua família, perdesse toda a sua credibilidade, fizesse com que a igreja o colocasse, o escrachasse para fora.
porque ele estava fazendo algo errado, mas foi apenas suposição. Suposições destroem vidas, vida de pessoas, vida de famílias. Suposições podem estar destruindo a sua vida, porque destrói tanto a vida dos outros, quanto a vida daqueles que fazem suposições. Então, algumas dicas para nós não vivermos mais uma vida de suposições e falarmos a verdade. Primeira dica: fale menos. Gente do céu, isso aqui é muito difícil. É muito difícil falar menos. Olha só o que o expert diz: quem fala demais sempre fala o que não deve. O homem sábio e ajuizado consegue controlar suas palavras. Meu Deus, fale menos. Fale menos. Segunda dica: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha só o que Provérbios diz. Salmos, o salmista diz, Salmo 34, 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Para que isso aconteça, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua de falar mal, de detonar pessoas. Guarde a sua língua de falar mal da empresa. Guarde a sua língua de falar mal da cidade que você vive. Guarde a sua língua de falar mal das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Guarde a sua língua de falar mal da sua família. Guarde a sua língua de falar mal da sua igreja. Guarde a sua língua de falar mal. Não use os seus lábios para falsidade, para coisa falsa, para mentira. Não use. Porque se você guardar a sua língua de falar mal e não usar os seus lábios falando falsidade e mentira, o salmista diz que você ama a vida e deseja ver dias felizes, mas o contrário é verdadeiro. Quem usa a língua para falar mal e para falar mentiras não terá uma vida boa, não será amado, vai ter uma vida amarga e os seus dias vão ser ruins. Que triste isso. Então guarde a sua língua. Terceiro e último, são muitas dicas. Eu poderia dar muitas dicas aqui, mas eu vou dar só essas três. Primeiro, fale menos. Segundo, guarde a sua língua de falar mal e de falar mentiras, de falar falsidade. E terceiro, produza cura. Produza cura com as suas palavras, com a sua língua. Olha só, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Use a sua língua, use as suas palavras para trazer cura, para abençoar. Provérbios diz que as palavras ditas a seu tempo são como maçãs em salvas de prata. É lindo de se ver, é gostoso de se ouvir. Como é bom você estar perto de alguém que fala coisas boas, que tem uma palavra agradável, que não fica falando mentira. Porque, meu querido, todo mundo conhece o mentiroso, todo mundo sabe do mentiroso. Então vamos cuidar, queridos. Fale de menos, guarde a sua língua de falar mal e de falar mentira, e que com a sua língua você produza cura. Suposições ou verdades? O que sai da sua boca? Suposições ou verdade? O que sai da sua boca define quem você é hoje. O que sai da sua boca definirá o que você colherá amanhã. Vou dizer de novo. Suposições ou verdade? O que sai da sua boca define quem você é hoje. E o que sai da sua boca definirá o que você vai colher amanhã. Porque a Bíblia Sagrada diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na verdade, glória a Deus, Ele já teve misericórdia de nós
quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. A cruz é a graça, é a misericórdia de Deus revelada a cada um de nós. Eu queria nesse momento que você refletisse. Nós vamos orar agora. Vamos colocar diante de Deus. Se você tem levado uma vida de suposições, que você coloque diante de Deus. Deus, não quero mais. Eu quero viver uma vida da verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Senhor, nos leve a conhecer a verdade. A verdade é o próprio Cristo. Queremos ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Nos leve a andar com Ele cada dia mais. Nos leve a viver intensamente na Sua presença, para que a nossa vida seja verdade. Que não vivamos mais uma vida de suposições. Nos perdoe. Perdoe, Senhor, cada um, ó Deus, que tem levado uma vida de suposições, de falsidade, de mentiras, de fazer suposições, lembrando que suposições destroem, suposições acabam com famílias, com vidas. Então que cada um, Senhor, possa mudar o seu coração para ter um coração verdadeiro, para ter línguas que proferem a verdade, que proferem cura. Em nome de Jesus, restaura vidas agora, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora também, queridos, por você que tem todas as quartas-feiras estado conosco, ou nos domingos também, na campanha de oração por alguma coisa, por algum pedido, uma enfermidade, problema familiar, problema no trabalho, aquilo que tem afligido o seu coração. Nós vamos orar agora. Em seguida nós vamos orar também pela nossa cidade, pela nossa nação. E eu quero trazer aqui uma palavra de alerta a todos. Nós não podemos deixar de cuidar da nossa saúde. Cuide-se. Covid-19 está espalhando. Muitas pessoas não estão acreditando. Mas ela está se aproximando de cada vez mais de nós. Cada vez mais. Cada vez mais pessoas próximas estão passando por dificuldades e é momento de nós nos cuidarmos. Lave as mãos. Quando você não puder lavar as mãos, passe álcool em gel, 70 graus pelo menos. Use máscara onde você estiver. Não partilhe mais. Mudanças são necessárias. Não partilhe mais tereré com outras pessoas. Não partilhe mais chimarrão com outras pessoas. Não partilhe canudinho. Não partilhe, copo com outras pessoas. Não estou falando pessoas da sua família, mas pessoas que não fazem parte da sua família. Porque, queridos, a gente não sabe como essas pessoas passaram, onde estiveram. E nós precisamos proteger. Quem protege você é você. Então se cuide. Não podemos esquecer também da dengue. Estamos tão focados no Covid que a dengue passa desapercebido. Cuide a sua casa. Não guarde entulhos. Cuide as plantas. Coloque areia nos vasos. Tudo isso são cuidados que tão simples, mas que mudam a história, mudam a vida. Vamos nos cuidar, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar agora por aqueles que estão, ó Deus, na campanha de oração, que estão buscando um milagre, uma cura, buscando a direção do Senhor para a sua vida, sua família, trabalho. Ó Deus, talvez um processo judicial, talvez, ó Deus, algo que o médico disse que não tem mais jeito, mas o Senhor dá jeito. E nós colocamos cada uma dessas pessoas nas tuas mãos, para que o Senhor transforme, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, o Senhor restaure. E eu creio na cura e na restauração, na bênção do Senhor sobre elas. Aquelas que estão se recuperando, aquelas, ó Deus, que passaram por procedimento cirúrgico. Nós continuamos orando, Senhor, pelo Padre Ademir, que
passou por aquele procedimento cirúrgico. Ó Deus, bem delicado, mas o Senhor o guardou. Continue o guardando, Senhor, dando tranquilidade, paz ao seu coração, nesse período agora, Senhor, de recuperação, que é tão importante quanto a cirurgia. Então, em nome de Jesus, guarde ele, protege ele, Senhor. Nós, a tua igreja, a igreja missionária de Carapó, continua orando por ele, em nome de Jesus, crendo no milagre completo. Em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela nossa cidade. Carapó, Senhor, cidade abençoada pelo Senhor. E nós pedimos que o Senhor continue derramando a sua bênção sobre essa cidade, sobre a administração, sobre o prefeito, que também será o futuro prefeito, sobre os vereadores que estão agora e aqueles que hão de entrar no pleito no próximo, Senhor, no próximo período. Em nome de Jesus, Senhor, dê a eles, ó Deus, a direção, Senhor. Dê a eles, Senhor, verdade, que eles não vivam de suposições, mas que cada um cumpra o seu papel, ó Deus, em nome de Jesus. O prefeito, Senhor, de usar, ó Deus, de administrar corretamente a cidade, os vereadores em fiscalizar, ó Deus, e aprovar leis que sejam boas para a população, para o município, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa cidade. Abençoa os secretários, ó Deus, municipais. Abençoa, Senhor, ó Deus, Cristalina, Nova América. Abençoe a área rural. Abençoa a agropecuária no nosso município, Senhor, prospera cada dia mais. Abençoa, Senhor, a indústria, o comércio, Senhor. Prospera, Senhor, prospera a economia da nossa cidade. Faça, Senhor, com que a nossa renda per capita, Senhor, melhore, aumente, Senhor, cada dia mais. E, ó Deus, a distribuição de renda, Senhor, no nosso município, Senhor, cada dia mais melhore, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cura aqueles que estão enfermos nos hospitais, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão nos postos de saúde. Cuida, guarda, Senhor, protege, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, abençoe a nossa nação, nosso presidente, os ministros, ó Pai, cuida deles, dá sabedoria, direção. Ó Deus, temos visto, Senhor, ó Deus, uma gama enorme de pessoas, ó Deus, tentando destruir, ó Deus, a nação, fazendo com que o governo não dê certo, Senhor. Se ele não der certo, quem perde é a população, quem perde é o Brasil. E, ó Deus, todos nós, ó Deus, precisamos nos unir para que dê certo, Senhor, em nome de Jesus. Dê certo a União, dê certo o Estado, dê certo o município, Pai, em nome de Jesus. Dê certo, Senhor, a igreja, dê certo a família, dê certo a empresa em que você trabalha, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, nós cremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa reflexão e que nós possamos cuidar, ó Pai, para viver uma vida de verdade, uma vida verdadeira, baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, baseada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, meu querido? Que Deus continue abençoando a sua vida. Te espero neste sábado, JM, Encontro JM com a Juventude, às 19h30 e domingo, às 19 horas, celebrando Jesus, servindo a Deus com alegria, amando a Deus, amando as pessoas e abençoando a cidade. Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Fica com Deus.